Bom, galera, então tem bastante recadinho hoje aí, tá? Para nós passarmos para vocês. Bom, primeiro de todos, né, com relação às aulas, né? Então, este ano, a gente termina aí, acho que eu já até havia falado com vocês, tá? Sobre as aulas terminarem online, tá? E também, semana que vem, é a nossa última aula desse ano. Então, semana que vem é o último dia esse ano que nós teremos aula, tá, pessoal? Aí, galera, então, tem que prestar bastante atenção, porque a gente para a semana que vem, aula dia 15 ainda, depois nós temos aula dia 22 e dia 29, tá? Então, paramos aí, né, nesses 2 dias, temos aula dia 20, não temos aula, perdão, dia 22 e dia 29, então vamos dar uma descansada, e voltamos no dia 5, tá? Então, então, assim, nós paramos aí e depois, já 4, a gente volta. Num primeiro momento, pessoal, possivelmente no primeiro dia a nossa aula vai ser ainda online, tá? É possível que seja online ainda. Mas nós já estamos com um plano de volta às aulas. Eu até mandei no grupo de vocês. Sexta-feira vai ter uma reunião aí que nós vamos fazer presencialmente com os, tá? Então, a reunião será feita presencialmente, no primeiro, aqui, sexta-feira, tá? E aí, pessoal, pós isso, né, nós vamos nos organizar para receber vocês. Ainda não vai ser todo mundo, ainda não vai, nós não vamos poder receber todo mundo ainda. Então, nós vamos aí, no primeiro momento, receber alguns de vocês, tá? Então, até por questão de não poder, tá? Então, na realidade, nós não podemos, nós temos um limite de 4 pessoas por sala, tá? Então, no primeiro momento, serão 4 pessoas apenas por sala, né? E aí, a gente vai ter que, né, ter que trabalhar dessa maneira nesse primeiro momento. Então, nós vamos, a sala de vocês, por exemplo, que é uma sala um pouco maior, nós vamos ter que dividir, né? Verificar aí como é que a gente vai fazer para dividir vocês, mas nós vamos se adequando, né? As aulas online, independente de qualquer coisa, elas vão voltar, tá? Então, elas vão continuar. Então, nós vamos continuar tendo aula online, tá bom? Independente dos nossos, de voltar, de mesmo assim ter. Qual que vai ser a diferença? A partir de janeiro, né, nós vamos aí trabalhar 1 hora online. Então, vai ser 1 hora online e 1 hora vocês vão ter aí presencialmente no sistema de escala que será explicado para os pais, para os responsáveis de vocês, sexta-feira, tá? É evidente, pessoal, que a gente tem que ver aí como que nós vamos trabalhar, qual vai ser a melhor maneira de trabalhar com vocês, tá? Nós queremos ter o máximo, trabalhar com o máximo de qualidade, né? Essa é a importância, e que vocês aprendam. O intuito maior é que vocês aprendam, tá bom? Bom, galera, a aula de hoje, iremos continuar com o livro de número 2. Aliás, peguem ele aí, por favor, e abram o livro aí na página alguma coisa também conhecida como 38. Então, abram ele aí na página 38, por favor, tá? Quem não estiver com o livro, preste atenção aí no que a gente está falando, né? Vamos. Preste atenção que a gente vai passando as coisas para vocês aí.
Então, a aula passada nós falamos sobre placa-mãe. Eu fiquei de mandar um texto no grupo de vocês. Já eu mando, deixa eu já procurá-lo aqui, que aí eu já mando, tenho que mandar esse texto sobre placas-mães para vocês, né? Nós falamos sobre as configurações da placa, falamos sobre algumas coisas relacionado ao que uma placa-mãe de maior qualidade tem diferença em relação à placa-mãe de menor qualidade, né? Falamos do porquê que a placa-mãe, com o passar dos anos, ela foi perdendo um pouco de importância. Então, a gente conversou sobre isso, né? E tiramos algumas conclusões, evidente, né? Sobre a importância. Uma das coisas que eu falo para vocês, pessoal, é o seguinte: tem assim, tem umas coisas que vocês precisam saber. Não dá para chegar e falar que eu vou comprar uma placa-mãe de baixíssima qualidade e eu vou ter o mesmo desempenho. Não dá para fazer isso aí, tá, galera? Então não dá para a gente pensar que comprando uma placa-mãe de uma qualidade inferior, eu vou ter o mesmo desempenho que se eu adquirir uma placa-mãe de uma top. É lógico, o desempenho também ele é colocado ali conforme o hardware que você está usando. Então, a gente também tem que levar em consideração, e muito, aliás, o hardware que é usado quando nós vamos mensurar a nossa placa. Um dos intuitos desse livro, a hora que nós chegarmos no final dele, é vocês saberem também tá? Como distinguir o funcionamento de uma e outra, como distinguir a qualidade de um objeto, de um dispositivo e outro. É muito interessante isso aí, tá bom? Então, nós termos essa atenção também é de suma importância. Então, vocês, às vezes, né, a gente ali naquele ímpeto de fazer um trabalho melhor, né, a gente acaba por não prestar atenção na qualidade dos dispositivos, no que faz cada dispositivo e assim por diante. Então, isso aí, pessoal, a gente tem que levar muito em consideração quando nós estamos trabalhando. Então, quando nós estamos trabalhando aí, principalmente quando nós estamos trabalhando com alguns requisitos de hardware, tem um pessoal, eu tinha um aluno meu que ele era entusiasta, né? O que quer dizer isso aí, pessoal? É o cara que estuda toda a configuração. E ele é assim, a máquina dele, uma vez ele trouxe para a aula, era um absurdo. Ele tinha um hardware, né, na máquina dele que era um absurdo, era uma coisa de outro mundo. O entusiasta, né, ele estuda o hardware a fundo. Então, por exemplo, uma vez nós conversando em aula, a gente estava conversando sobre placas, e aí nós fomos desmontar os computadores. E aí, lógico, o computador que tem aqui para desmontar são componentes básicos. E ele falou assim, mas o certo era isso aqui nem ser chamado de computador. Por quê? Porque o entusiasta, ele quer máquinas de muito mais qualidade, quer trabalhar com dispositivos ali uma qualidade absurda, né? Ele está acostumado a ter. Tem pessoal que gosta de fazer case mode. Case mode é ter aqueles gabinetes que são todos diferentes e tal. Também é diferente você pensar nesse tipo de situação a você ir a fundo quando nós estamos falando de hardware comum, tá? Bom, galera, outra coisa. Então, hoje, qual que é o nosso objetivo? Hoje, o nosso principal objetivo é o de conhecer o processador. É lógico, vou falar algumas curiosidades, falar um pouco sobre a Intel, um pouco sobre a AMD, um pouco sobre a evolução. Pessoal, não dá para falar de todos os modelos, tá bom? Não dá para a gente conversar sobre todos os modelos. Então, assim, mas dá para nós termos ali
tentar ter, pelo menos, o máximo de conhecimento possível, tá? Tentar passar para vocês sobre o máximo de modelos possíveis, e principalmente eu escolhi alguns, tá? Escolhi escolhi por, vamos pôr por importância, né? Importância principalmente historicamente, tá? Bom, galera, mas na aula passada nós falamos também sobre a questão do, dos componentes básicos, né? Nós falamos ali sobre o que precisa, o que é necessário para um computador funcionar. Então, o que há de necessário para um PC funcionar, né? Aí eu falei para vocês que a necessidade principal é ter esses 5 componentes. E o que mais nós falamos, a você, o que mais foi dito, foi que, além de ter esses componentes, pessoal, a gente tem que também entender que hoje o computador é muito mais do que só placa-mãe, processador, memória e fonte, né? Tem placa-mãe, tudo que tem esses 5 dispositivos, né? A gente conta como um computador. Então, o nosso celular é um computador, nossa TV, que tem muitas TVs smarts hoje, também pode ser considerado um computador. Então, tudo isso, tudo que a gente conseguir ali relatar é considerado, tudo que tem esses componentes são considerados um computador. E hoje tem uma coisa que chama IoT, que é a internet das coisas, que facilita ainda mais ter um reconhecimento dos computadores. Então, ter um reconhecimento do que é um computador, tá? E qual que é a função principal do processador? O processador, pessoal, ele é responsável por toda a base de cálculo. E outra coisa, galera, uma das coisas que a gente tem que nós temos que levar em consideração é que o processador, geralmente, ele é o mais caro do computador, tá? Então, geralmente, em grandes casos, ele é o mais caro. E por que ele é o mais caro, pessoal? Porque ele é o que vai ter maiores responsabilidades, tá? Então, por isso, geralmente, ele está ali entre os mais caros, tá bom? Outra coisa, galera, que a gente tem que levar em consideração também, o computador, o processador, ele é o que a gente tem que buscar um de mais qualidade, tá? Então, professor, você falou que vai ter casos que o processador ele não vai ser o mais caro. E quais são esses casos especificamente? Existem placas de vídeo que também são muito caras, né? Mas geralmente o processador ele vai estar ali entre os mais caros, tá? Vamos para o nosso primeiro exercício de hoje. Tentem lembrar, tem mais questões da aula passada, mas tentem lembrar o que nós falamos em aula. Vai lá, pessoal. Lembrando que é para responder no meu WhatsApp particular, tá? Vai lá.
Bom, vamos continuar, galera? Já deu tempo aí, né? Bom, então, continuando aí, pessoal, o que a gente falou, depois eu vou corrigindo ali. E aí a gente vai corrigindo aí para vocês, tá? Bom, galera, então continuando, então o assunto hoje que que a gente vai tratar é sobre o processador. Então, pessoal, qual que é? Primeiro, igual eu falei para vocês, o processador é com certeza hoje o item mais importante do seu computador, tá? Então, se nós formos fazer uma verificação, fazer uma análise de cada um dos componentes, a gente vai chegar à conclusão e entender que, né, o processador ele é o primeiro. Toda vez que vocês forem escolher a máquina de vocês, tá? Ou fazer a customização da máquina de vocês, principalmente, procurem analisar qual processador utilizar. Às vezes, pessoal, uma das coisas, um dos maiores erros que eu vejo, às vezes eu vou em clientes meus, e um dos erros que eu vejo eles cometerem, assim, até grande, né? É o fato de tentar pegar e colocar o melhor processador possível e esquecer do resto da máquina. Então, o restante do equipamento é muito importante, tá? Então, é demasiadamente importante que nós tenhamos ali esse conhecimento, né, do que nós vamos estar colocando dentro da nossa máquina. Então, o que vai estar dentro do meu computador? O que eu vou customizar lá dentro para torná-lo melhor? O que eu posso fazer para tornar o meu computador cada vez melhor? O que eu posso fazer para que o meu computador tenha um desempenho melhor, tá? Isso é de suma importância. Não adianta nada eu colocar um super processador e não investir um pouco em memória. Por exemplo, só um exemplo, tá? É que quando você vai comprar um computador e opta por um computador de alto custo, né? A gente sempre tem aí essas questões pensadas. Bom, e o processador, também conhecido como CPU, então, galera, quando vocês escutarem o termo CPU, aí alguém falar para vocês, alguém falar para vocês assim, pegar um gabinete assim e falar para vocês, isso aqui é o CPU, ó. Não é, tá? Gabinete é gabinete, CPU é só o processador. Na realidade, a CPU é uma pecinha pequenininha, tá? Então, é uma pecinha bem pequenininha que vai lá dentro do processador ainda. Tá? Hoje, com vários núcleos, ficou menor ainda, tá bom? Então, nunca deixe assim, o meu CPU. CPU é só o processador, tá bom? Então, o processador, ele avançou bastante, tá? Os primeiros computadores, eles não tinham um processador. Esse aí, por exemplo, que está aparecendo na tela de vocês, é o ENIAC. E o ENIAC, pessoal, nós tínhamos um componente que falava que ele era entrada e saída. O que nós chamávamos de entrada e saída? É o input e output. Então, o ENIAC, ele era um tipo de computador que ele era programado para fazer apenas cálculos. Então, por exemplo, tinha o ENIAC, principalmente no começo, ele fazia cálculos de onde o míssil ia cair. A época do ENIAC está na guerra ainda, né? Então ele só fazia esse cálculo. Então ele era programado só para aquilo, tá? Depois começam a surgir os chips de processamento. Os chips de processamento, pessoal, eles começam a ter uma intensidade mais interessante. E aí o que ocorre? Olha como é interessante. Os grandes fabricantes, por exemplo, a Intel e a AMD, quando eles começam a fabricar chips,
os chips de processamento, o governo protege muito eles. Por quê? Porque eles tinham medo, lá nos anos 60, nos anos 70, de que se alguém tivesse acesso a esses chips, poderia aí, né, fazer um míssil teleguiado, por exemplo, e coisas do gênero, tá bom? Então, o processador, ele já naquela época, quando ele surge ali os primeiros modelos, a Intel, que era o i86, eles já eram de suma importância. Então, a primeira arquitetura que teve de processamento, primeiro teve os da Xerox, teve os do Laboratórios Bell, mas os que vieram a nível comercial foram os da Intel. E os da Intel, pessoal, eles eram muito interessantes, porque eles começaram a vir com um tipo de arquitetura que é chamada de Intel i86, e essa arquitetura Intel i86 fazia com que, né, tivesse uma customização melhor do trabalho. Como assim, pessoal? Como uma customização melhor do trabalho? Ele conseguia já rodar sistemas operacionais nele. Então, nós conseguíamos ali ter acesso a sistemas operacionais através dessa arquitetura. Essa arquitetura, sistemas operacionais eram chamados de arquitetura 32 bits, depois ela evoluiu e hoje ela é chamada de arquitetura 64 bits, tá? Bom, aí a Intel ela foi evoluindo, essa arquitetura i86 foi indo 386, 486, tá? Que foram arquiteturas que foram melhoradas, então elas são arquiteturas que são muito melhores, tá? E sempre, o que a Intel se especializou? Em bases de cálculo. Fazer com que o computador pudesse trabalhar de maneira mais rápida, tá? Você conseguia trabalhar Pessoal, tá aparecendo para vocês a apresentação? Alguém responde aí, por favor. Sim, professor. Ah, tá, obrigado. Tem que estar aparecendo o processador aí para vocês, tá? Bom, então continuando aí, pessoal. Então, a Intel quanto a AMD, ela continua a trabalhar, tá? Principalmente na base de cálculo. Então, ela vai fazendo sempre com que esse processador fizesse cálculos mais rapidamente. Isso foi se seguindo, tanto no 386 ou 486, depois na linha Pentium, tá? Que vai do Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, até o Pentium 4. E qual que era o principal problema? O principal problema, pessoal, era o seguinte: como naquela época era só cálculo, ele só fazia troca de dados, o processador ele não tinha, vamos pôr entre aspas ali, uma inteligência. Ele não conseguia, né, customizar esses cálculos, saber a hora certa. Por exemplo, como os sistemas começaram a ser multitarefas, começaram o quê? No Windows você consegue abrir vários programas juntos, ao mesmo tempo. Naquela época, o processador ele não se dividia. Então, o que ele fazia? Se abria dois programas, o processador ele dividia, ele fazia o mesmo trabalho com os dois. Hoje, o processador é mais inteligente, ele é dividido em linhas, e aí ele sabe, entre aspas, mais uma vez, o quanto ele deve enviar de processamento para cada um, tá? Bom, depois veio o Celeron, e o Celeron, o que ele tem de particularidade? A particularidade principal do Celeron, pessoal, é que até aquela época, os processadores, eles não tinham, a Intel ela não tinha um processador de baixo custo, tá? E aí a AMD começou a crescer, ela começou a evoluir muito. Então,
ela começou a evoluir bastante. Tá? Então, assim, o que aconteceu muito, pessoal? O que aconteceu ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, foi que a AMD, devido ao alto custo, né, alto custo ali dos computadores da época, principalmente por causa dos processadores da Intel, a AMD lançou uma linha de processadores de baixo custo. E aí a Intel começa a perder bastante ali no que se diz respeito principalmente as características, tá? E aí ela começa a colocar, né, esse processador da Celeron para que pudesse ter um maior nível de mercado. Outro processador muito importante é o Pentium 4. Ele tinha uma versão HT que tinha uma base de cálculo muito rápida. Algumas pessoas reclamam porque elas falam o seguinte, que o Pentium 4 ele era muito caro, tá? Então, as pessoas, muitas vezes, elas reclamavam que o custo do Pentium 4 não valia a pena com relação à sua capacidade de processamento, tá? A Intel foi avançando e depois ela lança o Dual Core e o Core 2 Duo. Qual que é a diferença, pessoal? O Dual Core foi lançado primeiro. Quando o Dual Core é lançado, a Intel ela lança correndo entre aspas, tá? Porque ela precisava, no momento, porque a AMD tinha lançado um processador de 2 núcleos. E aí a Intel precisava responder. Então ela lança esse Dual Core. Qual que é a diferença? O Dual Core ele é um núcleo que é dividido por 2, tá? Então, e o Core 2 Duo? O Core 2 Duo não, pessoal. Ele realmente tem 2 núcleos fisicamente ali. Então, fisicamente, você vai verificar tem 2 núcleos no Core 2 Duo, tá? Outra coisa que aconteceu foi que o Core 2 Duo, ele também, ali no princípio, ele foi muito caro, tá? Então, aí, por isso também, né, ele acabou que, né, perdendo um pouquinho de espaço. A Intel, nessa mesma época, ela lança um processador para microdispositivos, tá? E aí, pessoal, esses microdispositivos, por exemplo, o Atom, ele veio com o processador Atom, que eram os netbooks na época. Hoje o Atom ele tem em PCs também, tá? E depois vem a série I, que já tem mais de 10 anos, tá? Nós estamos na 10ª geração da série I, que é o i3, i5 e i7. E agora na 10ª geração nós temos o i9, que que a Intel ela evoluiu muito, principalmente no quesito desempenho. Então, hoje, o que eu falei para vocês? Hoje a Intel, um processador da Intel, ele trabalha, né, com uma tecnologia que permite com que, dependendo do que você for abrir, dependendo da aplicação que você for abrir, ele vai disponibilizar ali uma quantidade, né, de maior ou menor de velocidade desse processador, tá? Bom, continuando aí, pessoal. E uma das coisas interessantes com relação à Intel também é a questão da nanotecnologia. A Intel ela trabalha com um sistema de nanotecnologia, tá? Que até hoje faz o mesmo trabalho. Como assim, pessoal? Como assim faz o mesmo trabalho? O sistema de nanotecnologia Intel, ele fez com que nós pudéssemos ter núcleos menores. Então, você trabalha com um núcleo menor, tá? E aí, você consegue dispor de mais núcleos.
A AMD ela tem um trabalho também de núcleos reduzidos, mas é o seguinte, pessoal, esse trabalho de núcleos reduzidos da AMD, ela não tem um controle da temperatura dos seus processadores. Então, um dos maiores problemas que a AMD tem é essa questão de controle de temperatura, tá? E a Intel também, ela tem um sistema de vídeo, chama Intel HD Graphics. O Intel HD Graphics ele é o sistema de placa de vídeo onboard, tá? Então, esse sistema de placa de vídeo onboard, ele faz com que, né, essa categoria ela venha dentro da CPU. Então, hoje, quem traz o vídeo é a própria CPU, tá? Antigamente, era a placa-mãe que fazia que fazia as configurações de vídeo, tá bom? Bom, pessoal, vamos para o nosso segundo exercício aí. Vamos ver o que vocês entenderam. Vai lá, galera.
Vamos continuar, pessoal? Bom, vamos lá então. Continuando aí. Pessoal, e o outro lado, eu falei para vocês no começo que nós temos dois grandes fabricantes. Então, um é a Intel, né, e o outro é a AMD, né? A AMD, galera, ela também vem mais ou menos na mesma época que a Intel. No princípio, a AMD ela não fabricava, ela não fazia parte da fabricação de processadores, ela fazia circuitos, tá? Então, ela programada para fazer circuitos, tá? E aí, galera, a AMD, com o passar do tempo, nós chegamos num momento do mundo que tinham vários fabricantes de processadores. Então, várias empresas fabricavam processadores. Aí, pessoal, o que aconteceu? Essas empresas, não foram evoluindo tanto e foram perdendo espaço. Até o começo dos anos 2000, nós tínhamos outras empresas que também trabalhavam na fabricação. Por exemplo, a Cyrax, né? Tinha a VIA, a própria CIS. Então, tinham outras empresas que trabalhavam também no ramo ali de processamento, tá? A AMD, ela vem lá de um princípio lá do Vale do Silício também, tá? Igual a Intel. A diferença é que ela foi evoluindo. Antigamente, pessoal, quando uma empresa fabricava uma placa, ela já fabricava a placa toda, tá? Aí, como se trabalhava? Ela fabricava placa-mãe, processador e memória. Então não é igual hoje, que você eu compro uma placa-mãe da Intel, depois eu compro, eu posso comprar a placa-mãe da ASUS, depois eu posso comprar o processador da Intel, uma memória da Samsung e assim por diante. Há um tempo atrás não tinha isso, tá? Então, naquela época, você tinha que comprar tudo, tá bom? Bom, e aí, mas a AMD ela demorou muito para decolar, muito para ter, por exemplo, um processador igual o K5, que é o primeiro processador que foi visto assim como um processador que poderia concorrer com a Intel. Se vocês olharem bem nessa imagem, dá para ver ali que tem o selo do Windows, né? Do Windows 95. Isso ajudou muito a AMD num primeiro momento, tá? Então o K5 ele já foi um sucesso em vendas, tá? Depois veio o K6, o K6 fez com que a AMD ganhasse cada vez mais mercado, tá? Depois vem o Athlon. Aí o Athlon, pessoal, foi o que fez a AMD, a Intel lançar o Celeron. Que aí a AMD tinha esse processador de muito baixo custo e a Intel os processadores muito caros, aí começou a perder um mercado. Aí ela viu que ela teria que ter também um processador de baixo custo. Depois veio o Duron, que também veio com a característica maior, e o Sempron, que ele também aí ele veio mais em conta ainda, tá? Depois vem um dos processadores que fizeram com que a AMD crescesse bastante. Por quê, pessoal? Porque a AMD ela começou a lançar esse processador, que era um processador com arquitetura 64 bits. E ele é o primeiro processador com essa arquitetura. Tá? Então, é a primeira vez que se ouve falar em 64 bits. Aí a Intel corre atrás e cria um processador também de 64 bits. Tá? De uns anos para cá, a AMD teve o Bulldozer, que é excelente. Tá? Ele é muito bom, principalmente o seu recurso gráfico. E, por último, essa última geração de processadores da AMD é o Ryzen. Tá? O Ryzen, pessoal, ele tem características muito fortes. Então, a gente tem ali, ele possui características de configuração que são muito fortes, tá? E também, pessoal, ele tem um requisito gráfico muito bom. Então,
a melhor, a maior, é, a melhor sim, coisa que a AMD tem, né, é essa questão do recurso gráfico, tá? Então, por exemplo, tem muita gente que fala que se você tiver um AMD de qualidade, você não precisa ter ali nenhuma placa de vídeo, né, de tão bom que ele é, tá? Galera, vamos para o nosso terceiro exercício. Descrevam aí que vocês entenderam. Vai lá, pessoal.
Vamos continuar, pessoal? Deu tempinho aí, né? Acho que o pessoal só não deu uma entendida aí na questão do recurso gráfico, pessoal. Quando eu falo recurso gráfico, é o que a AMD oferece de melhor, tá? A característica das placas onboard AMD, em relação àquilo que a gente falou das placas onboard Intel. Lembrando que placa onboard quer dizer quando você utiliza uma placa de uma ação de placa de vídeo e ela está relacionada à sua placa-mãe, tá? Bom, outra coisa que a gente pode falar dos processadores são os processadores para servidores, pessoal. Então, os processadores para servidores, eles têm uma característica especial, que é a característica de serviços. Os serviços que eles proporcionam. A Intel, o processador para servidor dela, chama Xeon, tá? Alguns, como diria o professor Gabriel Torres, falam Xeon ou Zion, né? E ele tem como principal característica o trabalho mais estável. Então, por exemplo, um processador Intel Xeon, ele fica várias horas ligado sem problema algum, não vai te dar problema, ele tem uma estabilidade maior, tá? E a AMD, ela tem o Opteron, tá? Que também é um processador para servidor. Eu nunca trabalhei com o Opteron, tá? Já trabalhei algumas vezes com o Xeon. O Xeon é muito bom. Ele é muito diferente de qualquer processador que eu já tenha chegado próximo, tá? Então, o Xeon realmente ele é muito bom, tá? Bom, outro um pouquinho diferente são os processadores para notebooks. É uma coisa que a gente tem ali um trabalho. Tem o processador para notebook. Quando nós chegarmos lá em manutenção de notebook, vocês vão notar que ele é mais fino, ele é bem mais leve e ele tem uma característica, pessoal, da gente poder, nesse caso, de ser um pouco inferior ao seu mesmo modelo para PC. Então, hoje já deu uma igualada, a gente já não tem tantos modelos que são tão ruins assim, não vou nem falar ruim, né? Mas os modelos, eles são melhores, tá? E eles são bem similares aos dos PCs. É lógico que o PC ainda é bem maior, tá? É bem melhor, perdão, do que o notebook. Tá? O notebook ainda não tem aquela qualidade que o PC. Eles já melhoraram bastante. Por exemplo, o meu notebook aqui ele tem uma placa gráfica, mas não chega nem próximo à placa gráfica que tem lá no meu lá no meu computador, tá? Pessoal, vamos rapidinho fazer esse para a gente finalizar aí. 5 minutinhos, que são só duas questões. Vai lá, galera.
Mãe, olha O que é estropicando?
Vamos lá, pessoal, já deu tempo aí, né? Então, bom, continuando a última parte, vamos falar sobre o encaixe do processador, pessoal. Então, o encaixe do processador, onde você vai encaixar ali, nós chamamos dele de soquete. E nós falamos na aula passada também que cada processador tem o seu próprio soquete, seu próprio encaixe. Cada processador tem o seu, da sua família, vai suportar o seu próprio tipo, tá bom? Então, galera, o que vocês têm que ter em mente? Né? Quando nós formos ali comprar um processador. Hoje em dia, até porque isso foi muito raro durante a história, um processador, por exemplo, da Intel, ele só vai trabalhar com processadores Intel. Então, você não vai ter, por exemplo, um processador da AMD sendo suportado ou tendo um suporte ali no soquete da Intel, tá bom? Outra coisa, pessoal, a família também. Por exemplo, essa é um pouco mais antiga, que vocês estão vendo na tela, é o 775. Então, quando tinha um soquete da placa-mãe 775, você só poderia colocar ali processadores 775. Você não poderia pôr outro, tá bom? Então, isso é muito importante da gente entender, tá? Esse soquete, eu gosto de falar dele, porque apesar dele ser antigo, né, ele é bem antigo, ele foi o mais vendido da história. Tá? Foi uma época que vendeu muito computador, uma época que o computador estava muito popular e ele foi o mais vendido. Esse é o padrão 1156, é o padrão da série I, né? Então, o Intel, a série I, i3, i5, i7, eles usam esse. Tem outros, tá? Tem o 1156, 1151 e o mais novo agora é o 1150, tá bom? A Intel, ela usa uma tecnologia que chama LGA, são contatos na placa, não tem pinos, tá bom? A AMD, por sua vez, ela usa pinos, então ainda usa pininhos no processador. Então, só de visualizar, você já vai ver que, né, visualmente falando, visualmente ali você vê que não dá para pôr um processador da Intel numa AMD e o contrário também, tá? Bom, galera, então, para a gente concluir, qual que é o melhor? Intel ou AMD? Depende, tá? Depende muito do que você vai fazer. Então, o que eu vou fazer? Qual o meu trabalho? Né? Que tipo de trabalho eu vou ter? Aí, para que eu vou usar esse meu computador? Tá? Então, isso que a gente tem que levar em consideração também. A Intel, geralmente, ela é voltada para mais computadores mais estáveis, né? Computadores que vão ficar ligados por uma quantidade de tempo maior, tá? Geralmente são assim. E a AMD é mais recursos de velocidade. A AMD, ela tem uma base de cálculo muito maior, tá? Então, ela trabalha com cálculos absurdamente rápidos, tá bom? O problema a Intel, geralmente, ela não deixa você fazer overclock, tá? Que é fazer o processador trabalhar mais rápido. Só que a AMD, ela aquece muito. Então, se você fizer um overclock com a AMD, geralmente, isso aí acontece bastante, o risco de diminuir a vida útil é muito grande, tá? Então, tem essas questões aí também, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Sim, não, talvez, quem sabe? Não precisem ter medo de falar, pessoal. Não costuma agredir, não. Só às vezes. Bom, galera, nós vamos para o nosso último questionamento de hoje. Eu vou jogar o print lá no grupo de vocês também. E aí, caso não dê tempo de vocês irem fazendo, ou caso vocês tenham que sair por algum motivo, podem sair, tá bom? Então, semana que vem a gente volta. Eu já pôr no grupo aqui antes que eu me esqueça, tá? Depois eu vou efetuando as correções aí, tá bom? Pessoal, tenham todos uma ótima semana. Semana que vem retornamos e até mais.
Tchau, tchau, galera. Tchau. Tchau, gente.